Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Oséias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler juntos o texto. A palavra do Senhor diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amados, esse texto, é um texto muito precioso no livro de Oséias, e é importante que antes da gente falar um pouquinho sobre o texto, a gente lembre um pouquinho o contexto do livro de Oséias, É um livro, que fala, que mostra para nós que a vida do profeta, ela expressa aquilo que muitas vezes Deus quer falar ao coração do povo. E com o profeta Oséias é assim que aconteceu. Nós vemos lá, desde o início, do livro, toda a narrativa sobre a vida pessoal do profeta, Deus orienta Oséias a casar com uma mulher, e de repente toda essa relação conjugal, a relação matrimonial com essa mulher, vai ser um retrato do relacionamento entre Deus e o povo de Israel naquele momento. Um relacionamento onde o povo estava rebelde, onde o povo não queria se relacionar com Deus, onde o povo estava se distanciando do Senhor, vinha, adorava a Deus e de repente já ia adorava outros deuses, já ia se corrompia novamente, e era assim a relação conjugal de Oséias. Então, de alguma maneira, através do relacionamento conjugal de Oséias, Deus estava expressando, Deus estava confrontando o povo a respeito da relação que o povo estava mantendo com Deus. Deus estava mostrando para o povo que essa era a relação que eles tinham, Não era uma relação estável, era uma relação completamente instável, onde a qualquer momento o povo ia embora, o povo decidia adorar outros deuses, o povo decidia não obedecer mais a Deus, e era esse todo o contexto no qual Oséias viveu e enfrentou um drama pessoal para expressar, verdades espirituais, situações que estavam acontecendo, confrontos de Deus, em relação ao povo de Israel, a fim de que o povo se arrependesse, a fim de que o povo ouvisse a Deus e se voltasse para ele. Então esse é o contexto do livro de Oséias, e aí nós chegamos nesse texto. Esse texto ali no capítulo 6, ele fala, primeiro ponto que ele diz, voltemos, e tornemos para o Senhor. Eu sei que os dias que nós temos vivido talvez não sejam dias tão difíceis dos dias de Oséias, Hoje muitos têm abandonado a fé, muitos têm abandonado o Senhor, têm decidido adorar outros deuses, têm decidido ouvir o seu próprio coração, enfim, têm decidido seguir muitos outros caminhos que levam para longe de Deus. E isso é um tanto semelhante ao contexto, no qual Oséias viveu toda essa situação. Mas nesse texto, Oséias fala, voltemos e tornemos para o Senhor. E isso é a primeira lição que nós aprendemos. Mesmo que as situações estejam difíceis, mesmo que os dias tenham sido trágicos, complicados, é muito importante nós mantermos a nossa esperança no Senhor. Então nós voltemos para Deus, tornemos para o Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é a fonte de toda a esperança e nele nós podemos encontrar cura para as nossas almas, nós podemos encontrar restauração, mudança de vida. E aí nós vamos para o segundo ponto, Ele fala que Deus nos despedaçou e nos sarará, que Ele fez a ferida e a ligará. E muitas vezes, nós pensamos, o sofrimento que nós estamos vivendo é um sofrimento para a morte, Deus quer me matar, Deus quer acabar comigo, e isso não é verdade, O sofrimento é ferramenta para que Deus trabalhe no nosso coração. O sofrimento muitas vezes é aquilo que vai nos impulsionar a um processo de mudança e de transformação. Então muitas vezes vai ser necessário que Deus realize um processo cirúrgico nas nossas vidas, esse processo de realmente fazer a ferida para poder tratar, fazer a ferida para poder gerar restauração, mexer em coisas que muitas vezes e há muito tempo nós estamos dizendo, não Senhor, mexe só depois, não, isso aqui eu não quero tratar agora, e de repente Deus está nos colocando diante de situações nas quais nós não podemos mais adiar.
diante das quais é impossível adiar. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos submeter ao processo de Deus para que então essa ferida seja tratada, esses traumas, esses desafios, essas dificuldades possam enfim ser sanadas no nosso coração. Então lembre disso. Se existem situações na sua vida, né, principalmente nesses dias em que muitos têm estado mais tempo em casa, se tem situações não resolvidas no seu coração, coisas do seu passado, situações da sua família que não estão resolvidas e que incomodam você, lembre que Deus é o médico dos médicos. Lembre que Deus é o cirurgião perfeito, é aquele que é capaz de entrar na sua vida e localizar cirurgicamente onde está o problema e revelar isso para você e te orientar nesse processo de cura, nesse processo de restauração da tua vida. Então lembre disso, o Senhor é todo poderoso e não há nenhuma ferida, não há nenhum trauma que possa ser causado, né, no humano, na vida de cada um de nós que não possa ser tratado por Deus. O Senhor é soberano, Ele reina sobre todas as coisas e nele reside poder e sabedoria para operar cura e transformação nas nossas vidas. E por fim, Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Enfrentar esse processo de restauração, né, não é simplesmente para que nós alcancemos a cura e pronto, estamos curados e não precisamos mais de Deus. Mas é fundamental que nós nos tornemos, né, verdadeiros adoradores, que nós busquemos a presença de Deus, que nós venhamos a adorá-lo em espírito e em verdade. É importante que nós venhamos a conhecer a Deus e permanecer e prosseguir conhecendo, porque, amados, é fato que a nossa natureza, né, ela vai tender para o pecado, ela vai se inclinar para coisas que nos afastam de Deus, e é por isso que é tão importante que eu e você contemos com o auxílio do Espírito Santo, que nós alimentemos o nosso coração com a palavra de Deus, com aquilo que vem do Senhor, que nós possamos ouvir a Deus, a fim de que o nosso coração esteja firmado na rocha que é Cristo, e que aí nós possamos sim vencer essa natureza, né, a partir do auxílio, da ajuda do Espírito Santo, que nós possamos estar firmes no Senhor, porque como a própria palavra dele diz, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e ele diz: porque, né, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então não esqueçamos disso, a vinda do Senhor é certa, amados, e nós precisamos conhecer esse Deus, nós precisamos prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer significa permanecer conhecendo a Deus. Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. E nele há muitas maravilhas que nós não conhecemos ainda e precisamos e podemos conhecer. Basta que tenhamos um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal com ele, em oração, em leitura da palavra, em dedicar tempo ao Senhor e certamente Deus vai nos levar por caminhos maravilhosos de cura, de restauração, de edificação, algo que nós nunca poderíamos imaginar e que só o próprio Deus poderia operar nas nossas vidas. Então, lembre disso, o Senhor é conosco, Ele está conosco nessa jornada e Ele quer nos tratar, nos edificar e nos consolidar cada dia mais da presença dEle. Então, lembre, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é prioridade todos os dias. Deus os abençoe, tenha uma semana cheia de sabedoria, de graça, da presença de Deus. Até mais!